no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 3, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 33. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 33. Diz a palavra do Senhor: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, nós cremos na tua palavra, e ela está diante de nós essa noite, e muito mais do que ler a palavra, nós queremos entender, e nós queremos viver aquilo que estamos lendo, Senhor, na tua palavra, aquilo que estamos ouvindo do Espírito Santo essa noite. E te pedimos, Senhor, nesta oração, vem falar conosco, Pai. Vem quebrar todas as barreiras que impeçam de cada um aqui de ouvir a tua voz, Pai. Queremos abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. Quebra toda dureza de coração essa noite, para que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades espirituais e nos alimente esta noite, Pai. É isso que eu te peço, colocando a minha vida em tuas mãos, pedindo tua unção sobre a minha vida, para que eu possa ministrar a tua palavra, ser um instrumento nas tuas mãos. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este livro tem um nome bastante sugestivo, não é? Lamentações de Jeremias é o título que foi dado, pelo menos em português, a este livro da Bíblia. Jeremias nós conhecemos, é o profeta Jeremias, que também tem um livro na Bíblia que leva o seu nome. Um homem que foi usado por Deus para trazer uma mensagem muito difícil a um povo que estava vivendo errante e em pecado. E por causa das mensagens, Jeremias passou também por maus bocados. E ele viveu no meio do seu povo, vendo a destruição do seu próprio povo, vendo a destruição da sua própria cidade, presenciando, falando e ninguém dando ouvidos à sua voz, pregando, mas ninguém querendo escutar a sua pregação, e ele presenciando muitas coisas que poderiam ser evitadas, se o povo simplesmente ouvisse a voz de Deus que saía da boca de Jeremias. Mas não deram ouvidos à palavra de Deus, e o pior aconteceu, a destruição aconteceu, e muitas coisas esse homem de Deus presenciou. E ele escreve esse livro chamado Lamentações, que na verdade é um conjunto de 5 poemas que Jeremias está ungido pelo Senhor, escrevendo, e o lamento de Jeremias é pela destruição de Jerusalém, pela tomada pelos caldeus em 586 a.C., essa é a causa do seu lamento, e é isso que permeia as páginas desse poema.
E se nós tivéssemos a oportunidade de ler esse texto em hebraico, que é o idioma em que ele foi originalmente escrito, nós veríamos uma característica interessante, porque cada capítulo do livro é formado pelas 22 letras do alfabeto hebraico. E no capítulo 3, tem 66 versículos, a cada 3 versículos uma letra inicia o versículo naquela ordem. É o que a gente chama de acróstico, não é? Uma palavra, uma sequência de frases, começando cada uma com uma letra do alfabeto em hebraico. São 22 consoantes que compõem o alfabeto hebraico. E o livro mostra aqui a realidade do juízo de Deus, quando o povo de Deus não obedece à palavra de Deus. É isso que Jeremias está narrando. Ele está dizendo que a destruição foi por conta da rebeldia, da desobediência que o próprio povo praticou sem dar ouvidos à palavra de Deus. Mas o livro não é só desgraça, não é só acusação. Ele faz sim a acusação para lembrar que aquilo que aquele povo passava era consequência das suas próprias escolhas. Mas a grande mensagem que o livro traz é que ele aponta para uma esperança no Senhor, a esperança de restauração, que Deus também estava prometendo através de Jeremias. Porque não há prazer em Deus na destruição de ninguém, nem no sofrimento de ninguém. O prazer de Deus é a restauração, é a salvação, mas muitos de nós escolhem um caminho errado. E aí sofremos a consequência daquilo que nós mesmos escolhemos. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele ceifará, ele colherá. Então, muitas coisas que passamos são fruto das nossas próprias sementes, e aí vamos colher coisas ruins que foram semeadas. Mas, apesar disso, a mensagem do Senhor é uma mensagem de esperança e uma mensagem de restauração. E cada uma das lamentações, à exceção aí do capítulo 5, que é a última lamentação, cada um desses livros, desses capítulos, começa com a primeira letra do alfabeto e termina com a última letra do alfabeto. Eu creio que isto não é por acaso, como a gente ensinou aqui até no curso de homilética, no curso de hermenêutica. Nada que está na Bíblia está por acaso, e assim o é por acaso. Há uma lição que Deus quer nos trazer. Cada um desses capítulos, cada uma dessas lamentações, começando com a primeira letra, terminando com a última. Como disse Jesus dele mesmo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A ideia é de algo completo, de algo que tem início e que tem fim. Assim também, irmãos, são as nossas tribulações. Elas têm início, mas elas também têm fim. Você crê nisso? Jesus disse: no mundo passais por aflições. A ideia não é que a gente vai viver em aflições, que a gente vai passar por elas. Então elas terão início na nossa vida, mas também terão fim. Porque Jesus é o princípio e o fim, e Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz a palavra, através da presença do Espírito Santo em nossa vida. Então há início, mas também há fim. E a mensagem que Jeremias traz para o povo e quero trazer para nós essa noite é que há um lamento, mas há um fim deste lamento. Podemos passar por aflições, mas as aflições também um dia terminam. Deus tem algo melhor para nós. Essa é a lição que Jeremias apresenta aqui nesse texto. E no texto, irmãos, após versículos em que Jeremias narra a sua dor e a sua desesperança, nós não lemos, nós começamos a ler o texto aqui no versículo 19, mas se você depois em casa ler o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18, você vai ver um conjunto de lamentos de Jeremias, falando muitas coisas de dor, de desespero. Até o versículo 18 é a mensagem que ele traz, mas aí, a partir do versículo 19, há uma mudança no discurso, na revelação, naquilo que ele traz aqui para nós. Porque no versículo 19 e no versículo 20, ele diz assim: lembra-te de quê, irmãos? Da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim.
Jeremias percebe que as lembranças, as recordações que ele estava tendo eram a razão da sua tristeza. Ele percebe que lembranças ruins fazem mal à mente, fazem mal à alma. É isso que ele está afirmando. Minha alma continuamente os recorda, e porque ela lembra, ela se abate dentro de mim. São lembranças ruins que trazem abatimento para nós, amados. São coisas que a gente insiste em pensar, coisas que a gente insiste em recordar, experiências antigas e amargas que a gente insiste em relembrar, e daí nascem muitas vezes os ressentimentos, como eu já disse aqui várias vezes na igreja. Ressentimento é uma palavra engraçada, porque é sentir de novo, ressentir, sentir algo ruim e sentir de novo. Quem é que gosta disso? Você gosta de ressentimento? Você tem um problema na sua cabeça. Isso não é normal. Ressentimento, eu gosto de ilustrar com um exemplo bem explícito. É como se você desse uma pancada na sua canela com a quina de um paralelepípedo. Dói? Cai de canela assim no paralelepípedo. É doloroso isso. Aí você lembra dessa dor. E aí você gostou tanto que você quer lembrar de novo. Aí você de novo dá com a canela no paralelepípedo. Isso é ressentimento. Ressentir. Sentir a dor, não gostei, vou sentir de novo, porque eu gosto de sentir de novo aquilo que eu não gosto. Isso é maluquice. Você é louco se você tem ressentimento. Entendeu isso? Essa é a definição. Ressentimento para mim é um sinal de loucura. Que a pessoa bate, sofre e quer sofrer de novo. Tem um nome para essa patologia, se chama masoquismo. É ou não é? Sentir dor, e gosto de sentir dor, eu gosto de sofrer. E é isso que muita gente hoje tem feito, né? Sentir novamente. E Jeremias percebeu que cada vez que ele se recordava das aflições, mais angustiada ficava a sua alma. Quanto mais ele lembrava das tristezas, das incompreensões, das vezes que ele falou e ninguém deu ouvidos, das vezes que ele foi lançado no cárcere, quanto mais ele lembrava disso, mais a alma dele ficava envenenada. Você quer envenenar a sua alma? É só deixar o seu pensamento frouxo assim, desse jeito. Pensando em besteira, pensando em coisa ruim, pensando em coisas do passado, em tristezas que você já viveu e ressentindo todas elas. Então, Jeremias começa a nos dar aqui uma lição. Primeira coisa que precisa mudar na nossa vida, irmãos, é a nossa mente. Por isso a palavra de Deus diz que a gente precisa transformar a nossa mente, nos renovar pela transformação da nossa mente, e a Bíblia ainda diz mais, para que a gente então experimente a boa e perfeita vontade de Deus. Eu só experimento depois que eu renovo a minha mente e sou transformado por essa renovação. Primeira coisa que a gente precisa para sair do sofrimento é renovar a mente. Às vezes a mente é a fonte do sofrimento. É aquela pessoa que só pensa negativamente, só pensa que o pior vai acontecer, só lembra de desgraça, sua mente não tem outra coisa para pensar além de coisa ruim. Então ela já perde antes de começar a luta, ela já é derrotada. Um esportista, ele sofre assim, não sofre? Quando você entra para enfrentar o adversário e já entra com pensamento de derrota, o que acontece? Você é derrotado. O cara vai lutar lá no MMA, Ultimate Fighting. Aí ele vai pensando, esse cara vai me matar. Hoje eu vou sair daqui todo quebrado. Ai, meu Deus do céu, e agora? Aí começa a luta, ele começa a fugir do cara. O que acontece com ele? Sai todo quebrado. É assim que acontece. Ele sai todo quebrado. Começa o problema, a derrota começa na mente. E Jeremias identificou isso. Enquanto eu me recordo disso, eu começo a adoecer dentro da minha alma. Aí no versículo 21 ele diz assim: quero trazer à memória, o que, irmãos? O que me pode dar? Esperança. Olha a solução. Ao perceber o problema, ele já recebe de Deus a solução. Eu estou aqui apontando o problema. Meu amado, se esse é o teu problema, se você se identificou com este ressentido que eu falei aqui, que eu chamei até de maluco, não brigue comigo, por favor. Mas se você se identificou com isso,
Deus está falando isso para você, para que você mude de atitude agora e comece a fazer como fez Jeremias. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Você não tem a capacidade de eliminar memórias. Você não tem, nenhum de nós tem. No computador é fácil, você aperta Del, a memória é eliminada. Mas no cérebro humano não há tecla Del, nem há válvula de descarga, né? Então nós não temos a capacidade de simplesmente apagar uma memória ruim. Mas nós temos uma capacidade dada por Deus de substituir uma memória ruim por uma boa. E foi isso que Jeremias disse. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí vai embora o que me traz frustração, vai embora aquele pensamento que me traz tristeza, vai embora aquele medo, aquela angústia, e eu substituo por algo que me dá esperança. O que me dá esperança? Saber que Deus cuida de mim, saber que em Cristo sou mais que vencedor, não é? Saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso são pensamentos que me dão esperança. Então eu troco, eu substituo, eu tiro esses de morte e substituo por pensamentos de vida. E a vida está na palavra de Deus. É a palavra de Deus tomando lugar na minha mente e no meu coração. Então ele decide dar um basta ao desespero. Porque pensa comigo, um crente desesperado, isso é uma palavra que não combina nem um pouquinho. Porque o crente é aquele que crê. Crer é fé. Fé, a Bíblia diz, é a certeza das coisas que se esperam. Quem está desesperado, não espera nada. Ou pior, espera o pior. Talvez seja a fé ao contrário. Eu tenho certeza do que eu espero, a morte, a desgraça. Eu tenho certeza que isso vai me alcançar. Essa é a tua fé, né? Eu tenho certeza que aquilo que eu espero o pior e o pior vai acontecer. Porque comigo tudo de ruim acontece. A lei de Murphy se cumpre na minha vida. É isso? É essa a tua fé? Isso é o contrário da fé. Não existe, não pode haver desespero na vida do crente, amado. Porque nós temos uma viva esperança. A fé que temos em Deus, a fé que temos em Cristo. E Jeremias percebe que quando ele traz à memória coisas que podem dar esperança, elas realmente dão esperança. Porque são coisas boas que ele trouxe para a sua memória. Então, ele vai fazer isso e vai dizer adeus, por causa disso, ao desespero. E aí, no versículo 22, ele diz mais: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, ele começa a se lembrar de Deus. Quando ele decide trazer à memória o que pode dar esperança, o que dá mais esperança para a gente do que Deus? Do que saber que Deus existe, do que saber que Jesus é bom, que Ele morreu por nós, que Ele perdoa as nossas iniquidades, que eu posso chamá-lo de Pai, Abba, Pai, como nós cantamos aqui, que eu posso dizer a Ele, Paizinho, me socorre. O que dá mais esperança do que essa certeza? Então, quando Ele diz, quero trazer à memória, logo depois Ele fala de Deus. Ele diz, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e elas são a causa de eu não ser consumido. Então ele começa a pensar em Deus, ele começa a lembrar dos benefícios, ele começa a lembrar que Deus é misericordioso, é fiel, e que dia a dia renova essa fidelidade e essa misericórdia sobre nós. Irmãos, que lição aqui. Veja, esse homem presenciou todo tipo de desgraça que você pode imaginar, mas ele, na hora de lembrar de alguma coisa, ele lembrou do Senhor. Ele percebeu que se ele continuasse a lembrar da desgraça, lembrar do sofrimento, lembrar do que ele passou, da dor que ele sentiu, ele ia adoecer cada vez mais na sua alma. Então, mesmo com tudo que ele passou, ele resolve lembrar de Deus. Veja, eu não estou falando de alguém que nunca passou por nada na vida. Seria fácil, né? Alguém dizer, essa pessoa nunca passou nada na vida, então por isso que ela só pensa em passarinho, né? Só pensa em Deus, em Jesus. Ela nunca sofreu, ela nunca experimentou na carne o sofrimento. Mas não é o caso de Jeremias. Jeremias sofreu o pão que o diabo amassou, irmãos. Olha para a vida dele.
Não é o caso de Jeremias, não é o caso de Paulo, não é o caso de tantos outros que a Bíblia comenta e que decidiram pensar diferente. Decidiram mudar a mente em primeiro lugar. Decidiram lembrar de Deus, ao invés de lembrar da desgraça. Decidiram lembrar da vitória prometida, ao invés de lembrar das derrotas que já tiveram. E foi isso que fez Jeremias aqui. Então, amados, Jeremias acorda para uma realidade. Viver para Deus. Versículo 24, ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ele então, amados, ele vai acordar para essa realidade que bom é viver na dependência de Deus. Ele diz: a minha porção é o Senhor. O meu bem maior é o Senhor. Não são as coisas que eu perdi, não são as coisas que o mundo me levou. O meu bem maior, a minha porção é o Senhor, é o que ele está aqui afirmando. E ele então diz: por causa disso eu vou esperar nele. E o Senhor é bom para quem espera por ele, para aquele que busca ao Senhor. Esse é o consolo desse homem. Ele vai viver a sua realidade agora em Deus, e não no passado, e não nas coisas que ele ainda estava vivendo, mesmo no presente. Porque o seu presente também não era bom quando ele escreveu isso aqui. Mas ele não está pensando nem no passado, nem no presente. Ele está enchendo o seu coração de esperança. E aonde está a esperança, amados? A esperança está lá na frente. A esperança não está no passado, nem está no presente. Aquilo que a gente espera que venha a acontecer. Não no que vemos, como diz a Bíblia, quem espera no que vê, não espera porque está vendo. Nós esperamos naquilo que não vemos, porque ainda vai acontecer. Então Jeremias percebe que a porção é o Senhor e que Deus é bom para quem espera nele. E ele então decide esperar no Senhor. A porção é a parte que me cabe. Eu vou esperar de quem? Ou eu vou esperar em quem? Em qualquer um que você esperar, você será decepcionado. Mas quem espera em Deus jamais será decepcionado. E quem espera no Senhor jamais será decepcionado. Então, com esta lição que Deus vai dando a ele à medida que ele vai sendo usado para escrever, ele entende no versículo 26 que bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso aqui está a chave da vitória, irmãos. Aguardar em silêncio. Ele aprende a silenciar diante do poder e da misericórdia de Deus. Talvez o que falte a gente é este silêncio precioso. Ah, amado, se você não tem nada bom para falar, pelo amor de Deus, cala essa tua boca. Você entendeu o recado? Se não tem nada de legal, pelo amor de Deus, fecha essa matraca. Não fala, porque nessa multidão de palavras há pecado, a Bíblia diz isso. E é nessa hora que a gente deixa tanta oportunidade passar. Na hora que abre a boca para dizer besteira, boca fechada não entra mosca. Jeremias aprendeu a esperar e a esperar em silêncio. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu não preciso ficar bradando, nem preciso ficar chorando. Eu só preciso ficar esperando e em silêncio. Não preciso ficar declarando vitórias. Isso é balela também. Mas também não devo ficar declarando derrotas. Entendeu? Não devo ficar chorando miséria, falando desgraça, blasfemando contra Deus. Simplesmente esperar em silêncio. Quando alguém falar, é você. Meu Deus, cuida de mim. Misericórdia dele é a causa de eu estar aqui ainda. Se eu ainda estou vivo e respirando, se hoje eu estou aqui, é porque a misericórdia do Senhor essa manhã se renovou sobre a minha vida. E é por isso que nós estamos aqui essa noite juntos, ouvindo a palavra de Deus, porque Ele foi misericordioso. Nenhum de nós merecia chegar até a noite. Nenhum de nós merecia acordar, trabalhar, fazer sei lá o que e chegar aqui à noite. Nenhum de nós. Se chegamos até aqui, é pela misericórdia do Senhor, que ela se renovou. Então é só esperar, e esperar em silêncio, aguardar no Senhor silenciosamente. O que Jeremias quer mostrar, amados, para nós e para você que está sofrendo, que está num momento de angústia, de dor, há esperança em Deus. Você entende isso? Não há quadro tão feio
que Deus não possa pintar de novo bonito. Entende isso? Não há desgraça tão grande que tenha que selar uma derrota. Não. Em Deus ainda pode haver vitória. Deus pode ter um final diferente. Como diz uma frase batida, mas que eu quero usar, nem tudo está perdido. Você crê nisso? Eu creio nisso. Sabe por quê? Você estava perdido. E Deus não salvou você? Então o que mais pode estar perdido? Não tem nada perdido. Deus salva o perdido. O negócio de Deus é com perdido, irmão. Você era um caso perdido. E Deus salvou você. Então, nem tudo está perdido. Agora, Jeremias também diz aqui que, embora o juízo venha de Deus, porque Deus era o responsável pelo que estava acontecendo com Jerusalém, era um juízo. Aquele sofrimento era um juízo de Deus. Para quem acha que Deus é só amor, Deus também é justo. Deus é amor e justiça ao mesmo tempo. Embora o juízo viesse de Deus, também de Deus vinha a esperança da restauração. Entende? Porque o prazer de Deus não é dar juízo até destruir tudo, não. É dar o juízo para a gente acordar, para sacudir um pouquinho a gente, para a gente acordar para a necessidade de mudar. Então o juízo vinha de Deus, mas ele era de curta duração, porque em compensação tinha misericórdia. E Jeremias diz assim, misericórdia não tem fim. O juízo tem fim, amém? Mas a misericórdia não tem fim. Olha que benção. O que você está sofrendo tem fim. O juízo tem fim, mas a misericórdia, ele diz, não tem fim. Então quem espera no Senhor, com humildade, com arrependimento, certamente vai alcançar a misericórdia. Veja, amados, o que nós precisamos não é de bênção, o que nós precisamos é de misericórdia. E a misericórdia não tem fim, tem para todo mundo. É suficiente para todo mundo. É por misericórdia que Deus nos abençoa, amados. Não é por mérito, é por misericórdia. Então, se há algo que eu preciso de Deus, é misericórdia. E é bom saber que aquilo que eu preciso não tem fim. Está sempre disponível para mim. Não tem fim as misericórdias do Senhor. Então eu preciso aprender com Jeremias a discernir o que está acontecendo. Veja no versículo 27, ele diz, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Porquanto esse jugo, Deus o pôs sobre ele. Nós precisamos entender o que estamos passando. O melhor caminho para sair da situação é entender a situação. Às vezes a gente fica atirando para tudo que é lado, irmão. Às vezes fica dizendo, é o diabo, é o diabo. Não é o diabo, não. Às vezes é Deus. Querendo ensinar alguma coisa, querendo corrigir alguma coisa. E a gente fala, sai diabo, sai isso, sai aquilo. Está vendo? Sai Deus, então. Às vezes é Deus que está fazendo. Então eu preciso discernir qual o jugo. O que é que está sobre mim? Qual a consequência? O que eu semeei, o que eu colhi? Pensar. Cabeça é bom para pensar. Mas pensar em coisa boa, né? Em coisas que podem dar esperança. Caráter de Deus. Quem é Deus? Quem eu sou diante de Deus? É isso que vai mudar a minha vida. Porque o jugo de Deus é melhor que o jugo do diabo, infinitamente mais. Amém, amados? O diabo coloca um jugo sobre a vida das pessoas e elas não têm saída. O jugo que Deus quer colocar sobre nós é para dirigir a nossa vida para o caminho do bem. Por isso Jesus disse lá em Mateus, eu quero ler contigo, estamos quase acabando, em Mateus capítulo 11. Vamos ler juntos esse texto tão conhecido, em que Jesus nos fez um convite, e o convite de Jesus é descanso. Ele diz, Mateus capítulo 11, versículo 28, até o versículo 30, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Veja, ele tem um jugo. Jesus tem um jugo. Ele tira o do diabo, mas ele põe o dele. Nós não nascemos para andar sem jugo. Agora entenda bem, ou o jugo de Cristo está sobre você, ou o do diabo está. Nenhum momento você está sem jugo nenhum. Ou pertence a Deus, ou pertence ao diabo, é o que diz a Bíblia. Quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Não existe um cidadão neutro nesse mundo.
se está debaixo do jugo de Satanás ou está debaixo do jugo de Cristo. Mas Jesus convida e diz: venha, você que está cansado, sobrecarregado, teus pecados estão cansando você, venha repousar em mim, venha descansar, mas tome sobre você o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E aí no verso 30 ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já experimentou do diabo? Como é que era o do diabo? Pesadíssimo, um fardo pesadíssimo, um jugo pesadíssimo, que acorrentava você, que te aprisionava no pecado em que você vivia. Agora o jugo de Cristo, suave, é leve, é um fardo leve, não é um peso servir Jesus, não é um peso ser crente, não é um peso como alguns podem pensar. Peso é estar debaixo das mãos de Satanás. É isso que é peso e a pessoa nem percebe que está sob o domínio dele. Mas Deus está oferecendo para você o descanso, o jugo suave. E Jeremias identificou isso, amados. E ele percebeu isso, ele discerniu, e ele viu que mesmo vindo de Deus o juízo, vinha também de Deus a misericórdia. Mesmo vindo de Deus o problema, também vinha de Deus a solução. Ele percebeu isso na sua vida. Mas a atitude que ele sugere é que está no versículo 29 e 30. Ponha a boca onde? No pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se da afronta. O que ele está dizendo com esses versículos é: humilhe-te diante de Deus. Um coração contrito, a Bíblia diz, Deus não recusa. Agora, um coração orgulhoso é abominação diante de Deus. Mas uma pessoa que se humilha diante do Senhor, jamais terá as suas lágrimas ignoradas. Quem chora diante de Deus, todas as suas lágrimas são recolhidas. Isto está escrito lá no livro do Apocalipse, amados. Quem chora diante do Senhor, tem as suas lágrimas recolhidas por Deus. Então humilhe-te diante de Deus. Se a situação está difícil, não abra tua boca para reclamar nem para blasfemar. Abra tua boca para louvar, para glorificar, para se humilhar diante do Senhor, para colocar a boca no pó, como está escrito aqui na palavra de Deus, para que então possa de novo nascer a esperança no seu coração. Jeremias termina no versículo 31 ao 33, dizendo: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de quê? De compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não é de bom grado, mesmo quando estamos errados e merecemos a aflição, não é de bom grado. O Senhor, Ele deseja salvar e restaurar, transformar a vida e a situação de cada um que se volta para Ele, que se submete ao seu jugo que é suave, e que coloca a sua boca no pó e se humilha diante de Deus. Você quer uma saída, amado? A saída para a aflição, a saída para os problemas, a saída para os juízos que aparecem na nossa vida, é confiar no Senhor, é mudar a tua mente, tirar as memórias ruins, trazer as coisas boas à tua mente, as coisas que renovam a esperança, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é renovar a tua fé diante do Senhor, é buscar ao Senhor com a boca no pó mesmo, é se humilhar diante de Deus. É melhor se humilhar diante de Deus que diante do diabo, irmãos. Há pessoas que não querem se humilhar diante de Deus, querem dar ordens em Deus, e não percebem elas que são humilhadas dia a dia por Satanás. Humilhe-se diante de Deus, porque Deus não recusa um coração contrito. Ele recolhe cada lágrima que sai dos teus olhos. Coloca a tua vida diante do Senhor. E há esperança sim para você. Como houve esperança para Jeremias, como houve esperança para Jerusalém, como houve esperança para o povo de Deus, há esperança também para você. Apenas mude a tua atitude, mude a tua reação, mude os teus pensamentos, e tudo também vai mudar da mesma maneira. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos dizer a Ele que nós
nos rendemos a Ele. Vamos dizer ao Senhor que o jugo dele é suave e que nós o queremos sobre a nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, irmão. Entrega a tua vida. Busca a Deus de todo o teu coração. Mas faz hoje uma mudança na tua mente. Para de pensar no que não presta e começa a pensar no que é bom. Começa a trazer à memória aquilo que pode dar esperança para você. Mas se renda definitivamente ao Senhor. Renda a sua vida. Enquanto você não se render, Ele não pode fazer nada por você. Enquanto você ainda estiver lutando com as suas próprias forças, Ele não pode fazer nada por você. Mas o dia que você simplesmente se render, tudo vai mudar. Renda-se diante do Senhor e tudo certamente mudará. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Me rendo aos teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo que sou e o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu viver. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção, a minha herança, ó Senhor. Pai querido, essas são as palavras que queremos dizer ao Senhor essa noite. Queremos nos render aos teus pés, Pai. Queremos declarar a nossa confiança no Senhor. Queremos declarar que no Senhor temos esperança, porque o Senhor tem cuidado de nós. Embora lutas e tribulações venham, nós passamos por elas. Elas têm fim, Senhor, mas as tuas misericórdias, essas não têm fim, Pai. A cada dia tem se renovado sobre as nossas vidas. Entrega ao Senhor a tua vida, o teu caminho. Se renda ao Senhor, meu irmão. Se você essa noite chegou aqui numa dificuldade, numa tribulação, numa mágoa, quem sabe, no teu coração, num peso sobre a tua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui ao altar do Senhor, colocar nesse altar todo o peso, toda a dor, lavar aqui o teu coração no altar de Deus, enxugar aqui as tuas lágrimas. Vem aqui, entrega aqui ao Senhor o fardo pesado, e tome agora o jugo do Senhor suave sobre a tua vida. Coloque diante dele agora, irmão. Se é contigo que Deus falou essa noite, pela palavra, saia do seu lugar, vem aqui à frente, vem aqui orar junto comigo, pedir ao Senhor por uma renovação na mente. Vem aqui fazer uma declaração a Deus, como fez Jeremias. Venha dizer: Senhor, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Senhor, eu quero que a minha mente agora seja tomada por coisas boas. Eu quero tirar da minha mente, do meu coração, as palavras de morte. Eu quero tirar da minha mente, do meu coração, aquilo que não presta, Senhor. Eu quero renovar a minha fé diante do Senhor. Eu quero, ó Deus, crer cada vez mais na tua palavra. Quero que ela habite no meu coração, que ela me leve a vencer, Pai, diante da tua vontade, diante da tua soberania sobre a minha vida. Fala com Deus agora, irmão. Faz a Ele a tua confissão. Fala com Ele sobre o teu problema. Abre o teu coração. Não há nada demais, não há nada grande demais que o Senhor não possa tratar. Não há nada difícil demais que o Senhor não possa fazer. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir para esses irmãos que estão aqui à frente, Pai, numa aflição que eu não conheço, mas que o Senhor conhece.
O Senhor sabe qual é o motivo da dor, da aflição, assim como o Senhor sabia qual era o motivo da dor e da aflição de Jeremias. Mas Jeremias tomou uma atitude, Pai. Eu quero pedir agora pelos meus irmãos, que eles tomem também uma atitude agora, a partir de hoje, uma atitude de renovação da mente, renovação da fé, da esperança, que eles tragam à memória aquilo que possa dar esperança. Renova a mente, Pai, limpa a mente do meu irmão e da minha irmã, limpa completamente, Senhor, para que só haja espaço para coisas do Senhor. Ó Deus, que eles saibam que a Tua misericórdia não tem fim, e é por isso que eles estão aqui essa noite, para falar contigo. Eu oro e os abençoo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus renove a sua fé e o seu coração, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez, me rendo aos teus pés, diga para Deus. Aos teus pés, quero rasgar meu coração, abrir tudo que sou e o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu viver. Peça a Deus, habita em mim, Senhor. Habita em mim, Pai. Somente o teu querer, só o teu querer e a tua vontade. Renova em minha vida, tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Habite em mim. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida, tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor cumpra todos os propósitos dele na tua vida. Que você renove cada vez mais a tua esperança e a tua confiança em Deus, assim como Ele renova sobre você a misericórdia dele. Amém?